O Papa que vai começar dar início a essa questão mais social com relação à igreja, e até mesmo com a questão da desigualdade social e essas coisas, vai ser o Papa Leão XIII, que há 70 anos, na época ele publicou, que é chamado Rerum Novarum, nesse caso. E aí, o que acontece? Poucas vezes o Papa teve uma ressonância tão grande na questão da igreja. E aí a sua linha foi apontada e as advertências foram feitas, revestiam-se de tal importância que não se pode cair no esquecimento, aberta uma nova ação da igreja. Nesse caso, até hoje, até o passar do tempo, ainda se mantém real eficácia dessa mensagem, de que os papas sucessores do Leão XIII, os quais ensinam sobre a matéria social, continuamente se refere à encíclica leonina, onde para eles se inspirarem, ora esclarecem o seu alcance e sempre tentam estimular a ação dos católicos na organização mesma dos povos. O Papa Leão XIII, na sua época, ele vai lutar contra a questão da desigualdade social, em que poucos concentram poder e muitos, quanto às outras pessoas que não têm tanto esse poder, sofrem com a questão da fome, do trabalho extremamente forçado, nisso inclui mulheres e crianças, e que a sociedade até então jogava essa responsabilidade para a igreja. E nesse ponto o Papa Leão XIII vai dizer que não, que é responsabilidade do Estado também essa questão social, de cuidar quanto à questão do trabalho forçado, principalmente de mulheres e crianças, dessa questão da desigualdade social. Nesta carta encíclica, anunciada e redigida durante o regime papal do João XXIII, a socialização é descrita como a multiplicação progressiva das relações dentro da convivência social, que comporta a associação de várias formas de vida e de atividade, e a criação de instituições jurídicas, com finalidades econômicas, culturais, sociais, desportivas, recreativas, profissionais e políticas, espalhadas por diversos países no mundo inteiro. Os progressos científicos e técnicos, potencializados durante o período da Guerra Fria, que se inicia em 1947 e se encerra em 1992, foram aperfeiçoados ao longo do tempo, possibilitando uma melhoria na eficiência produtiva, no aumento da qualidade de vida e na facilidade de comunicação entre os indivíduos da sociedade. Os avanços tecnológicos, por meio das diferentes formas de socialização, são responsáveis por possibilitar um maior acesso aos direitos fundamentais da pessoa humana, como, por exemplo, o direito à saúde, à educação, ao sustento familiar, que são de extrema importância para que o cidadão viva com dignidade. Outro aspecto levantado neste texto é a remuneração do trabalho, sobretudo nos países que o índice de desenvolvimento humano é baixo, por consequência da desigualdade social e econômica existente neles. Enquanto inúmeros trabalhadores recebem salários que os submetem a condições de vida infra-humanas, alguns privilegiados ostentam abundância e luxo de modo estridente e ofensivo em relação às condições de mal-estar extremo da maioria da população. Em algumas nações, o Estado obriga a sua própria população a viver privações desumanas visando o crescimento do poder econômico nacional. O Papa defende o aumento do exercício de autonomia individual em relação ao Estado e a implementação de políticas que incentivem o direito à propriedade privada, com o intuito de proteger os cidadãos, uma vez que as políticas desses países ferem os princípios básicos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. De modo a estabelecer justiça e a equidade, o Conselho do Vaticano julga como necessário determinar uma quantia mínima de salário que garanta ao trabalhador condições que proporcionem um nível de vida verdadeiramente humano e que lhe permita enfrentar com dignidade as responsabilidades familiares. Para alcançar esse objetivo, torna-se necessária a adesão solidária de toda a população para lutar e proteger o direito daqueles que são menos favorecidos, visando o bem-estar geral e repelindo
a apatia social, o preconceito e qualquer traço de individualismo extremo prejudicial à maioria. A título de reflexão, vale ressaltar que os aspectos negativos que motivou o Papa a escrever essa carta ainda podem ser observados nos dias de hoje. Existe uma analogia que compara as atitudes a pequenos grãos de areia, que, dependendo do seu aspecto, são quase imperceptíveis, mas quando reunidos, são capazes de formar uma praia. A praia que hoje temos está suja, manchada pelo preconceito, a ganância e a indiferença. Tendo em vista que palavras ditas na ausência de uma ação não transformam o mundo, o que nós podemos fazer? Devemos deixar este litoral do jeito que está? Ou seria melhor limparmos ele com ações que promovem a fraternidade, a igualdade e o amor? Nós, do Grupo 4, escolhemos a segunda opção, uma vez que essa praia teria a imagem mais próxima de um paraíso. É inútil insistir na livre iniciativa pessoal em campo econômico se essa iniciativa não fosse permitido dispor livremente dos meios indispensáveis para se afirmar. Além disso, a história e a experiência provam que, nos regimes políticos que não reconhecem o direito de propriedade privada sobre os bens produtivos, são oprimidas ou sufocadas as liberdades fundamentais, sendo ilegítimo concluir que estas encontram naquele direito grande incentivo. Observa-se que hoje as economias em muitos países vão aumentando rapidamente a própria eficiência produtiva, mas crescendo o rendimento, exigindo justiça e equidade, como já se viu, que seja também elevada a remuneração do trabalho dentro dos limites consentidos pelo bem comum. Além disso, o caráter natural do direito de propriedade privada se aplica também aos bens produtivos. É necessário insistir para que a propriedade privada se difunda efetivamente sobre todas as classes sociais. O Estado e as outras entidades públicas podem legitimamente possuir em propriedade bens produtivos, especialmente quando eles chegam a conferir tal poder econômico, que não é possível deixá-los nas mãos de pessoas privadas sem perigo do bem comum. Assim, o Estado e, como ele, as outras entidades de direito público não devem aumentar sua propriedade, senão na medida em que verdadeiramente o exijam motivos evidentes do bem comum e não apenas com o fim de reduzir e menos ainda eliminar a propriedade privada. O avanço histórico ressalta as exigências da justiça e equidade, que não intervêm apenas nas relações entre operários e empresas ou na direção das empresas, mas dizem também a respeito das relações entre diversos setores econômicos, entre as zonas mais e menos economicamente desenvolvidas, dentro da economia nacional e no plano mundial, nas relações entre países desigualmente desenvolvidos em matéria econômica e social. Não parece que a população rural do mundo, considerada em toda a sua extensão, tenha diminuído em números absolutos. Apesar disso, é incontestável que dá um êxodo das populações rurais em direção aos centros urbanos. Isso se verifica em quase todos os países do mundo, algumas vezes atingindo enormes proporções, criando enormes complexos humanos, metrópoles, megalópolis, difíceis de resolver tais problemas. Ao progredir uma economia, a mão de obra empregada na agricultura costuma diminuir proporcionalmente aos trabalhadores que trabalham na indústria e nos serviços. Desse modo, ocorre um êxodo da população do setor agrícola para outros setores. Isso não é provocado somente pelo progresso econômico, mas também com a vontade de fugir de um ambiente considerado sem futuro, a sede de novas aventuras, a esperança de um enriquecimento rápido, a miragem de uma vida mais livre, com meios e facilidades que oferecem os aglomerados urbanos. Para que tal fato seja amenizado, é necessário primeiramente que o setor agrícola possua serviços essenciais, como estradas, transportes, comunicações, água potável, formação técnica, profissional, vida religiosa, meios recreativos. Tudo que há no mundo moderno.
Sendo assim, é preciso que se realize transformações no setor agrícolas, no que se diz respeito a técnicas de produção e escolha de culturas e estruturação de empresas, de maneira que se atinja um nível de vida conveniente comparado ao setor de indústria e vários serviços, pois de nada adianta o trabalhador não ter condições de vida perto de sua moradia. A distribuição dos encargos, segundo a capacidade contributiva dos cidadãos, é um princípio fundamental de um sistema tributário justo e equitativo. Sendo assim, dada a natureza dos produtos agrícolas, é necessário aplicar uma disciplina eficaz na defesa dos preços, utilizando para tal fim os diversos recursos que hoje pode oferecer a técnica econômica, sendo desejável que essa disciplina fosse, sobretudo, obra das pessoas interessadas. É viável a promoção de indústrias e serviços de armazenagem, transformação e transporte dos campos nas áreas agrícolas, sendo desejável que nessas zonas se levem a efeito iniciativas relevantes de outros setores econômicos. Desse modo, será oferecida à família dos agricultores a possibilidade de contemplarem os ganhos nos mesmos ambientes em que vivem e trabalham. Nesse sentido, os agricultores devem ser protagonistas de sua própria elevação, pois a dignidade dos que realizam serviços do campo deve ser sempre buscada. Por isso, os trabalhadores do campo, ao utilizarem suas organizações, devem estar dentro de uma ordem moral e jurídica. Seus direitos e interesses devem conciliar com os de outras profissões e subordinar uns e outros às exigências do bem comum. Os agricultores devem legitimamente pedir que seu trabalho seja ajudado e completado pelos poderes públicos, conquanto que eles mesmos mostrem atender às exigências do bem comum e contribuam para satisfazer. De início, iremos falar, dos direitos de primeira geração, que estão introduzidos e inseridos, dentro do texto. E no caso, são os direitos à vida, à liberdade, o direito à propriedade, à liberdade de expressão, a participação política e religiosa. Também temos, dentro dos direitos de primeira geração, a inviolabilidade de domicílio, a liberdade de reunião, entre outros. Ao relacionarmos os auxílios de urgência, vemos não apenas o papel daquele que presta algum serviço social, mas a comunicação com um todo, com toda a comunidade, porque seria algo de total relevância, não somente demonstrando as ações que são feitas, o papel dessa sociedade, o papel de algumas empresas ou setores privados ou públicos, mas também o papel daqueles que necessitam de algum auxílio, necessitam de alguma ajuda. Então, quando entramos dentro dos direitos de primeira geração, ele se agrega e se encaixa perfeitamente nesse meio ao qual estamos relacionando e estamos passando essa explicação. Empresas e instituições financeiras, setores empresariais também, eles têm estado cada vez mais ativos, inseridos numa cooperação mais ativa, o que não se via lá atrás. Hoje em dia se vê com mais presença, se vê com mais auxílio, Fala-se também em evitar os erros do passado. Aduz o referido texto sobre as experiências já vividas por aquelas nações mais desenvolvidas, ou seja, que elas trocam, elas fazem trocas, de experiência com aquelas pouco desenvolvidas, sejam elas econômicas, sociais, projetos, ao qual eles se inserem na sociedade e que venha trazer benefícios. Pondera-se também o respeito à individualidade das nações menos desenvolvidas, por parte dos países mais ricos. Obras desinteressadas também, o texto aduz sobre uma tentação maior,
No caso, as comunidades políticas economicamente avançadas, né, é de se aproveitar a cooperação técnica, financeira, filantrópica, social, econômica, ou seja, para influir numa situação política de comunidades em fase de desenvolvimento econômico, a fim de levar a cabo de plano em pleno domínio. Deve-se apenas, e leva-se em consideração também, em vista colocar essas comunidades como um foco principal, levando-se junto o crescimento, levando-se junto o aprimoramento de tais comunidades e sociedades. A igreja, ela tem um papel fundamental não somente na parte social, não somente na parte econômica, mas a igreja, ela saúda com alegria e acompanha com solitude maternal todas as diretrizes e medidas que levaram a um prudente e ordenamento de desenvolvimento de forças e tendências particulares. Apoiaram nas raízes mais profundas de cada raça, respeitando etnias, respeitando os povos e aquilo que já se tem, não criando algo novo. Observa-se também que nesses últimos tempos surge a cada passo um problema em relação aos aumentos demográficos, o progresso econômico, a disponibilidade entre a subsistência, tanto no plano mundial como nas comunidades políticas, em vias de desenvolvimento econômico. No plano mundial, observam-se que alguns, segundo os cálculos estatísticos considerados sérios, a família humana, dentro de poucos decênios, chegará a números muito elevados, ao passo que o desenvolvimento econômico prosseguirá com um ritmo menos acelerado. Daqui concluem que a desproporção entre o povoamento e os meios de subsistência, no futuro não longínquo, ele se fará presente, se fará sentir também de maneira aguda, muito progressa, não se tratando devidamente de limitar o aumento demográfico. Em relação aos termos de problema, a verdade, ela se diz e ela está para quem quer ver, que a situação ou o problema a qual a sociedade, o mundo ele passa, não parece que a relação entre o incremento demográfico, por um lado, e o desenvolvimento econômico do outro, estão disponíveis no meio de subsistência. Por outro, observamos também as dificuldades menos por agora ou no futuro próximo. De todos os modos, são demasiado incertos e oscilantes os elementos de que dispomos para podermos chegar a conclusões seguras. Sabemos, em determinadas áreas e em certos países em fase de desenvolvimento econômico, que apresentam-se realmente dificuldades graves, devidas à existência de uma organização econômica e social deficiente, que não oferece meios de vida proporcionais ao índice do incremento demográfico e também à insuficiência da solidariedade entre os povos. Vemos também, no caso, a individualidade, às vezes, de alguns países mais ricos com os menos favorecidos. Pode pegar de exemplo, né, os países mais desenvolvidos, você tem os Estados Unidos, você tem Suíça, você tem Japão, né? Esses países, de certa forma, às vezes não compartilham certos tipos de tecnologias, não fazem o que seria necessário, não fazem o que se tem que se fazer por parte dos países menos desenvolvidos, no caso, os que estão no continente africano. Então se vê uma individualidade muito grande, se vê uma autonomia muito grande, né? Cada um para o seu lado e o problema só se alastra, o problema ele não diminui. Então para isso que nós temos, né, vários meios, vários órgãos que estão aí para poder às vezes tentar fazer um tipo de complemento, que é o que falta. A renovação das relações de convivência na verdade, na justiça e no amor. Ideologias defeituosas e errôneas. Depois de tantos progressos científicos e técnicos, e mesmo em virtude deles, subsiste ainda o problema de se renovarem relações de convivência, em equilíbrio mais humano, tanto no interior de cada país como no plano internacional. A razão de tal declínio está em que essas ideologias consideram apenas alguns aspectos do homem, e frequentemente os menos profundos, pois não tomam em conta as imperfeições humanas inevitáveis, como a doença e o sofrimento, que não podem ser eliminados nem sequer pelos sistemas econômicos e sociais mais avançados. Além disso, há a profunda e inextinguível exigência religiosa, que se nota sempre em toda a parte, mesmo quando é conculada pela violência ou habilmente sufocada. Erro mais radical na época moderna é considerar-se a exigência religiosa do espírito humano como expressão do sentimento ou da fantasia, ou então como produto de uma circunstância histórica, que se há de eliminar como elemento anacrônico e obstáculo ao progresso humano.
Portanto, qualquer que seja o progresso técnico e econômico, não haverá no mundo da justiça nem paz enquanto os homens não tornarem a se sentir a dignidade de criaturas e de filhos de Deus, primeiro e última razão de ser de toda a criação. O homem separado de Deus torna-se desumano consigo mesmo e com os seus semelhantes, porque as relações bem ordenadas entre homens pressupõem relações bem ordenadas da consciência pessoal com Deus, fonte de verdade, de justiça e de amor. Perene a atualidade da doutrina social na Igreja. Deste princípio básico que defende a dignidade sagrada da pessoa, o magistério da Igreja, com a colaboração de sacerdotes e leigos competentes, formulou especialmente neste último século uma doutrina social. Esta indica com clareza o caminho seguro que leva ao restabelecimento das relações de convivência social, segundo critérios universais correspondentes à natureza, aos diversos âmbitos de ordem temporal e às características da sociedade contemporânea, e precisamente por isto aceitáveis por todos. Mas hoje é mais do que nunca indispensável que essa doutrina seja conhecida, assimilada e aplicada à realidade nas formas e na medida que as situações diversas permitem ou reclamam. Instrução. De novo afirmamos, e acima de tudo, que a doutrina social cristã é parte integrante da concepção cristã da vida. Não esqueçam que a verdade e a eficácia da doutrina social católica se manifestam, sobretudo, na orientação segura que oferece a solução dos problemas concretos. Educação. Isto vale sobretudo quando se trata da doutrina social cristã, cuja luz é a verdade, cujo fim é a justiça, cuja força dinâmica é o amor. Relembramos, pois, a necessidade de os nossos filhos não receberem apenas instrução social, mas também educação social. Há de, pois, fazer nascer e fortificar nas almas a consciência de terem de exercer cristamente as atividades de natureza econômica e social. A passagem da teoria à prática é difícil por natureza, e o é principalmente quando se trata de reduzir a termos concretos uma doutrina social como a cristã. Por isso, não basta fazer despertar e formar a consciência da obrigação de proceder cristamente no campo econômico e social. Função das associações do apostolado dos leigos. Para atuar cristamente no campo econômico e social, a educação com dificuldade haverá de mostrar-se eficaz, se os que a receberem não tomam nela parte ativa e se não for dada também através da ação. De modo análogo, proceder cristamente no campo econômico e social não se consegue senão por meio da ação cristã concreta neste domínio. Por isso, na educação social corresponde uma função importante às associações e organizações ao apostolado dos leigos, especialmente as que se propõem como objetivo próprio impregnar de cristianismo um ou outro setor da ordem temporal. Efetivamente, não poucos membros dessas associações podem utilizar as suas experiências cotidianas para se educarem a si próprios cada vez melhor e contribuírem para a educação social dos jovens. Sugestões práticas. Deste modo, os conhecimentos adquiridos e assimilados não ficarão neles em estados de ideias abstratas, mas torná-los-ão capazes de traduzir na prática os princípios e as diretrizes sociais. Nas aplicações destes, podem surgir divergências, mesmo entre católicos retos e sinceros. Os católicos que exercem atividades econômicas e sociais têm frequentes relações com outros homens que não possuem a mesma concepção da vida. Em tais relações, procedam com atenção os nossos filhos, de modo a serem coerentes consigo mesmos e não descerem a compromissos em matéria de religião e de moral. Mas, ao mesmo tempo, mostrem espírito de compreensão, desinteresse e disposição a colaborar lealmente na prossecução de objetivos bons por natureza, ou que, pelo menos, se podem encaminhar para o bem. Ação múltiplice e responsabilidade. É dever que pertence sobretudo aos nossos filhos do laicato, porque, em virtude do seu estado de vida, se ocupam habitualmente em atividades e instituições de ordem e financeira temporais. Tenham presente que, no exercício das atividades temporais, se não seguem os princípios e as diretrizes da doutrina social cristã, não só faltam ao dever e lesam com frequência os direitos dos seus irmãos,
mas podem chegar até a desacreditar a doutrina, como se ela fosse, apesar de nobre em si mesma, desprovida de força e de orientação eficaz. Um perigo grave. Como já notamos, os homens de hoje aprofundaram e ampliaram muito o conhecimento das leis da natureza. Criaram instrumentos para lhe dominarem as forças, produzirem e continuarem a produzir obras gigantescas e espetaculares. Afirma do mesmo modo o Sumo Pontífice Pio XII, que a nossa época se distingue pelo contraste flagrante entre o imenso progresso científico e técnico e o espantoso regresso no campo dos valores humanos, pois a sua monstruosa obra-prima consiste em transformar o homem no gigante do mundo físico, à custa do seu espírito reduzido a pigmeu no mundo sobrenatural e eterno.